Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos corrigir exercícios de análise sintática do período simples, a pedido principalmente da minha queridíssima aluna Carol França. Sinta-se prestigiada, Carol. E se você também tem a necessidade de algum conteúdo aqui no canal, é só falar. Pode deixar nos comentários, tá bom? Aproveita, já dá o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito e todas essas coisas. Mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos para os nossos exercícios. Bom, essa aqui é a lista que eu compartilhei com vocês quando a gente estava falando sobre adjunto adnominal. E eu pedi para vocês fazerem a análise morfossintática do adjunto adnominal, identificar o adjunto adnominal e falar qual era a classificação morfológica desse adjunto adnominal também. Entretanto, como eu disse, esse vídeo aqui é a pedido de uma aluna, eu vou fazer a análise morfossintática de todos os termos do período. E aí, se você tiver alguma dúvida em relação a algum outro conteúdo passado, você vai usufruir, você vai se beneficiar desse vídeo aqui também. Então, eu tenho aqui a letra A, alunos jovens não sentem cansaço. Vamos fazer a análise juntos, ok? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai analisar uma oração é sempre, toda vez, sem exceção, achar o verbo. E no caso aqui, o nosso verbo vai ser verbo sentir. Beleza, então tem aqui o verbo sentir. Segundo passo é achar a quem esse verbo se refere. Qual é o sujeito dessa oração? E o sujeito aqui é alunos jovens, ok? Então, eu tenho o verbo sentir, eu tenho o sujeito alunos jovens. Gente, vamos lá, vamos juntos. Eu tenho, então, verbo sentir, sujeito alunos jovens, e esse sujeito só tem um núcleo, que vai ser alunos. Lembrem-se que o núcleo é o termo de valor substantivo, certo? É o termo de valor substantivo a quem o verbo, o predicado se refere, cujo núcleo não pode estar nunca preposicionado e que esteja desencadeando a concordância do verbo. No caso aí, alunos está no plural, o verbo está no plural também. Então, eu tenho aqui esse termo de valor substantivo, alunos. Jovens vai ser um adjetivo. E olha só, eu tenho aqui jovens que nesse contexto não funcionam como substantivo. Cuidado! Jovem pode ser uma palavra de valor substantivo, mas nesse contexto está caracterizando alunos. Não são quaisquer alunos, são alunos jovens. Então, exerce papel sintático de adjunto adnominal. Beleza. Qual é, então, o meu predicado? Não sentem cansaço. Esse é um predicado verbal. Tem o verbo sentir, que é um verbo de ação. Certo? O verbo sentir não faz parte da lista dos verbos de ligação. Então, é um verbo de ação. Que tipo de verbo é esse verbo de ação? Verbo sentir é um verbo transitivo direto. Quem sente, sente algo, certo? Quem sente, sente algo. Quem sente, sente alguém. Verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto aqui? Cansaço. Gente, cansaço é um objeto direto e é um termo de valor substantivo. Lembra que objetos, os complementos verbais, também são termos de valor substantivo. E sobrou aqui o não. A gente ainda não falou, a gente ainda não teve uma aula específica sobre esse termo, mas a gente já está adiantando, certo? Não é um advérbio de negação. E todo advérbio vai exercer o papel sintático de adjunto adverbial. Tudo bem? Então vamos aqui agora para o próximo. O bloco carnavalesco brasiliense era bastante animado. O bloco carnavalesco brasiliense era bastante animado. Eu quero analisar essa oração. A primeira coisa que eu faço é achar o verbo. Cadê o verbo aqui dessa estrutura? Nós temos aqui o verbo ser. Depois que eu acho o verbo, eu acho o sujeito da minha oração. A quem esse verbo se refere? O bloco carnavalesco brasiliense. Assim que eu acho o sujeito, eu vou atrás, então, do núcleo do meu sujeito. O núcleo do meu sujeito aqui vai ser bloco, a palavra de valor substantivo a quem o predicado se refere que esteja concordando com o meu verbo sem estar preposicionado. Eu tenho esse O aqui. Gente, o O vai ser o quê? Morfologicamente, O é um artigo, mas sintaticamente vai ser o quê? Adjunto adnominal. Carnavalesco, morfologicamente, é um adjetivo e sintaticamente é o quê? Adjunto adnominal. E brasiliense, morfologicamente, é um adjetivo
pátrio, um adjetivo topográfico, certo? Então, é um adjetivo que sintaticamente está exercendo o papel de adjunto adnominal. A gente pode sim ter mais de um adjunto adnominal no mesmo termo. Não tem um limite de quantos adjuntos adnominais a gente tem, certo? Então, só até aqui eu tenho o verbo era, bloco carnavalesco, é um sujeito determinado simples, bloco é um substantivo ou artigo, carnavalesco adjetivo sendo adjunto adnominal, brasiliense adjetivo sendo adjunto adnominal. Vamos aqui, o verbo é o verbo ser, que é um verbo de ligação, e eu tenho então o meu predicativo. Se tem um verbo de ligação, eu tenho um predicativo, necessariamente. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Predicativo aqui vai ser bastante animado. E o núcleo desse predicativo vai ser animado, é um adjetivo, ok? E bastante é um advérbio de intensidade. Lembrando, gente, que advérbios, eles podem se referir, e geralmente se referem a verbos, mas se forem advérbios de intensidade, podem se referir também a adjetivos ou a outros advérbios. E toda vez que eu tenho um advérbio na minha oração, ele vai exercer o papel sintático de adjunto adverbial. Beleza? Ok, vamos para a próxima oração então. Isso aqui, tranquilaça. Os espertos animais despistaram os ferozes caçadores. Os espertos animais despistaram os ferozes caçadores. Primeira coisa que eu faço quando eu quero analisar a oração é sempre achar o verbo. O verbo aqui é o verbo despistar. E aí eu vejo a quem esse verbo se refere, qual é o sujeito dessa oração. O sujeito dessa oração vai ser os espertos animais. O núcleo do sujeito é um termo de valor substantivo. No caso, o termo de valor substantivo que eu tenho aqui vai ser animais. Os é um artigo, e a gente sabe que todo artigo exerce o papel sintático de adjunto adnominal. Espertos é um adjetivo, e o adjetivo aqui está caracterizando, especificando, qualificando animais. Não são quaisquer animais, são os espertos animais, os animais espertos. Então, adjunto adnominal. Esse é um sujeito determinado simples, certo? Então, vamos agora para o predicado. Nosso predicado, despistaram os ferozes caçadores. Esse é um predicado verbal, eu tenho um verbo de ação, o verbo despistar. E aí eu vejo que tipo de verbo é esse? Quem despista, despista algo. Quem despista, despista alguém. É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, ele rege um objeto direto. Aqui vai ser os ferozes caçadores, certo? Então, meu objeto direto, os ferozes caçadores. Gente, se os ferozes caçadores é o meu objeto direto, eu pergunto para vocês, qual é o núcleo do meu objeto direto? Núcleo é um termo de valor substantivo, então vai ser caçadores. E a gente sabe que morfologicamente exerce o papel sintático que morfologicamente é um artigo, mas sintaticamente todo artigo exerce papel sintático de adjunto adnominal, certo? Ferozes, morfologicamente é um adjetivo que sintaticamente exerce a função de adjunto adnominal. Beleza, vamos para o próximo. 2 antigos inimigos almoçaram juntos. Eu tenho aqui o meu verbo, o verbo aqui vai ser almoçar, certo? A primeira coisa que eu faço sempre quando eu vou analisar uma oração é achar o verbo. Verbo, então, almoçar. Aí eu vejo a quem esse verbo se refere, qual é o sujeito dessa oração. 2 antigos inimigos vai ser o sujeito da minha oração. Qual é o núcleo do sujeito dessa oração? Núcleo do sujeito dessa oração vai ser inimigos, é o termo de valor substantivo, certo? Bora lá. Então, 2 antigos inimigos, esse sujeito vai ser o quê? Sujeito simples ou sujeito composto? Sujeito simples. Você está falando, tem 2, mas eu tenho apenas um núcleo, que é inimigos. Então, 2 antigos inimigos é um sujeito determinado simples. Inimigos vai ser o núcleo do meu sujeito, é um substantivo, né? E 2 é um numeral que está exercendo o papel sintático de adjunto adnominal. Lembrando, adjuntos adnominais podem ser artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes, quando são de valores adjetivos, numerais, quando tem valor adjetivo. Falei para vocês sobre a oração adjetiva, mas isso é um assunto lá para o período composto, tá bom? Então, 2 é um numeral e é um adjunto adnominal. Antigos é um adjetivo, e esse adjetivo também exerce papel sintático de adjunto adnominal. Aí eu vejo que tipo de verbo é o verbo almoçar, gente. Quem almoça, almoça.
é um verbo intransitivo. Sendo um verbo intransitivo, ele não exige, ele não rege um complemento de valor substantivo, ele não tem um objeto. Juntos vai ser o quê, então? Juntos é uma característica atribuída a quem? Quem que almoçou juntos? Os inimigos. Então, aqui, juntos é a característica atribuída ao sujeito, é um predicativo do sujeito, beleza? Aí você pode me falar, professora, mas por que eu não posso afirmar que juntos é um adjunto adverbial de modo? Foi o modo como eles almoçaram. Cuidado, advérbios são termos invariáveis, eles não vão flexionar nem no plural, nem no feminino, tá? Se fosse duas antigas inimigas almoçaram juntas. Então, você sabe que juntos é um adjetivo. E esse adjetivo está exercendo papel sintático de predicativo do sujeito, nesse caso. Por que não é um adjunto adnominal? Porque é um predicativo do sujeito? Lembra, adjunto adnominal sempre está junto do nome. E juntos aí está lá do predicado. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, então. Então, vem para cá. Procuram o verdadeiro culpado. Quero achar o verbo. Qual é o verbo dessa oração? É o verbo procurar, certo? Depois que eu acho o verbo, eu vejo a quem esse verbo se refere, qual é o sujeito dessa oração. Então, gente, quem foi que procurou? Posso falar que o verdadeiro culpado é o sujeito? Não. E por que não? Porque não está concordando. Lembra que o sujeito sempre desencadeia a concordância verbal. E aqui, o verdadeiro culpado está no singular. Procurar está no plural. Gente, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural sem nenhuma referência anterior. Esse é um sujeito indeterminado. Então, sempre que eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhum referente, sem nenhuma referência dentro do contexto aí, eu não consigo identificar o meu sujeito, é um sujeito indeterminado. Beleza? Então, vamos lá. Que tipo de verbo é o verbo procurar? Procura um verdadeiro culpado é o nosso predicado verbal. Mas que tipo de verbo é o verbo procurar? Quem procura, procura algo. Quem procura, procura alguém. É um verbo transitivo direto. Sendo um verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto, que vai ser o verdadeiro culpado. Qual é o núcleo desse objeto direto? Tem que ser um termo de valor substantivo, certo? Então, vai ser o culpado. Culpado aqui assumiu um papel de substantivo. Então, ele vai ter um valor substantivo, é o núcleo do objeto direto. Ou é um artigo, certo? Todo artigo é um adjunto adnominal. E verdadeiro aqui está funcionando como um adjetivo, é um adjunto adnominal. Dúvidas, gente? Qualquer coisa, comentários, por favor. Vamos para a próxima. Duas emissoras divulgaram a notícia verídica. Duas emissoras divulgaram a notícia verídica. A primeira coisa que eu faço é achar o verbo. Qual é o verbo aqui nessa oração? Divulgaram. A quem esse verbo se refere? Qual é o sujeito? Agora eu tenho, consigo identificar o meu sujeito, que vai ser duas emissoras. Aí eu vejo qual é o núcleo desse sujeito. Emissoras é o termo de valor substantivo, certo? Então, sempre o núcleo do sujeito ele tem que ter o valor substantivo. E aí eu tenho duas, que é um numeral, exercendo o papel sintático de adjunto adnominal. Vou para o meu predicado, divulgar a notícia verídica. Que tipo de verbo é o verbo divulgar? Quem divulga, divulga algo. Quem divulga, divulga alguém. Gente, divulga aí meus vídeos, divulga meu canal aí, por favor. Aqui o verbo divulgar, verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, precisa de um objeto direto, que vai ser a notícia verídica. Qual é o núcleo desse objeto direto? Notícia, beleza? É um substantivo. Lembra que o núcleo do complemento tem que ter valor substantivo. A é um artigo que sempre, toda vez, sem exceção, vai ser um adjunto adnominal. Verídica é um adjetivo que vai ser um adjunto adnominal também. Tranquilo, né, gente? Vamos para o próximo. Sites comprometedores e questionáveis divulgaram aquelas notícias falsas. Eita lasqueira, vamos lá. Então, eu tenho aqui o verbo divulgar. Primeira coisa que a gente faz é sempre achar o verbo. O verbo vai ser divulgar. Aí eu vejo a quem esse verbo se refere, qual é o sujeito dessa oração. O sujeito aqui dessa oração vai ser sites comprometedores e questionáveis. Pergunto para vocês, gente, que tipo de sujeito é esse? Esse, então, é um sujeito composto? Não. Aqui, qual é o núcleo do meu sujeito? Eu só tenho um núcleo no sujeito. Lembra? Só pode ser sujeito composto se tiver mais de um núcleo. Qual é o núcleo? Pode ser comprometedores?
Não, porque tem valor adjetivo. Pode ser questionáveis? Não, porque tem valor adjetivo. Aqui o meu sujeito, o núcleo do sujeito vai ser sites. E se eu só tenho um núcleo, esse é um sujeito determinado simples. Vamos colocar aqui, sujeito determinado simples. Beleza. Então, eu vou ter aqui o meu substantivo, núcleo e comprometedores. Comprometedores é um adjetivo que está exercendo papel sintático de adjunto adnominal. Questionáveis também é um adjetivo que está exercendo papel sintático de adjunto adnominal. Vamos para o nosso predicado. Divulgaram aquelas notícias falsas. Que tipo de verbo é o verbo divulgar? Quem divulga, divulga algo. Poderia ser um verbo bitransitivo, hein, gente? Poderia ser um verbo bitransitivo porque poderia falar divulgou as notícias falsas à população. Então, poderia ser quem divulga, divulga algo a alguém. Mas aqui nessa estrutura, tá só quem divulga, divulga algo. Então, nesse contexto, está sendo construído como um verbo transitivo direto. E é assim que a gente vai analisar. Então, verbo divulgar. Qual é o objeto direto aqui? Aquelas notícias falsas. Núcleo do objeto direto, notícias, é um substantivo, ok? Então, notícias, substantivo, é um núcleo do objeto direto. Aquelas vai ser um pronome demonstrativo, vai ser um adjunto adnominal. Falsas é adjetivo, vai ser um adjunto adnominal. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vamos agora para o próximo. Aquele aluno genial teve uma brilhante ideia. Aquele aluno genial teve uma brilhante ideia. Tenho aqui o meu verbo, o verbo ter. Primeira coisa que a gente faz quando vai analisar uma oração é achar o verbo. A quem esse verbo se refere? Vamos para a segunda coisa, achar o sujeito. Aquele aluno genial vai ser o nosso sujeito, certo? Então, aquele aluno genial, sujeito. Núcleo do sujeito é o termo de valor substantivo. Aluno é um substantivo. Aquele é um pronome demonstrativo. Vai ser um adjunto adnominal. Genial é um adjetivo. Vai ser um adjunto adnominal também. Beleza, aquele aluno genial, vamos para o predicado. Teve uma brilhante ideia, esse é um predicado verbal. O verbo aqui vai ser teve. Quem tem, tem algo. Verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto? Uma brilhante ideia, certo? Uma brilhante ideia é objeto direto. Qual é o núcleo desse objeto direto? Ideia, é um termo de valor substantivo, então núcleo, ideia. Uma vai ser um artigo, adjunto adnominal. Sempre artigo, seja ele definido ou indefinido, é adjunto adnominal. Brilhante é adjetivo, vai ser um adjunto adnominal. Tranquilo? Estamos chegando ao fim, hein? Os melhores filmes do cinema foram disponibilizados pela plataforma de stream. Gente, qual é o meu verbo aqui? Posso falar que o meu verbo é apenas foram? Cuidado! Aqui eu tenho uma locução verbal. Foram disponibilizados. Tudo isso daqui vai ser o verbo, ok? Olha aí, eu tenho uma locução verbal com o meu verbo principal no particípio. Plim, já dá aquela luzinha de atenção, certo? Quando você tem uma locução verbal com o segundo verbo, o verbo principal no particípio, você tem que identificar. Será que o sujeito aqui é agente ou paciente? Será que essa oração está na voz ativa ou na voz passiva? Lembra, quando eu tenho uma locução verbal com o segundo verbo no particípio, há uma grandíssima chance de a gente ter uma oração na voz passiva analítica. Qual é o sujeito aqui? Quem foi disponibilizado? Os melhores filmes do cinema. Esse daqui vai ser o nosso sujeito. Então, vamos ver. Se esse é o nosso sujeito, foram disponibilizados a locução verbal, os melhores filmes do cinema, o sujeito, ele está exercendo a ação de disponibilizar ou sofrendo a ação de ser disponibilizado? Sofrendo. Então, sujeito determinado simples, paciente. Beleza? Essa é uma oração, então, na voz passiva analítica, de fato. Vamos lá. Núcleo aqui vai ser filmes, é um substantivo, é sempre termo de valor substantivo, certo? Os é um artigo e todo artigo é um adjunto adnominal. Melhores é um adjetivo, adjunto adnominal nesse caso. Do cinema é uma locução adjetiva que está exercendo papel sintático de adjunto adnominal. Não são quaisquer filmes, são filmes do cinema. Vamos agora para o nosso predicado. Predicado aqui, deixa eu limpar aqui esse desenho. O predicado aqui vai ser, foram disponibilizados pela plataforma de stream, né? A gente já viu que foram disponibilizados, é uma estrutura que marca a oração na voz passiva analítica. E, então, eu tenho esse
Pela plataforma de stream. Gente, pela plataforma de stream está sendo o agente da passiva. É o elemento que está exercendo a ação de disponibilizar os filmes, certo? Então, se ele está exercendo a ação numa oração que é da voz passiva, ele é chamado de agente da passiva. Beleza? A gente falou sobre agente da passiva quando a gente estava falando sobre as vozes da oração, mas a gente ainda vai ter uma aula só para falar de agente da passiva, então não se aperreia aí não, por favor. Vamos lá, todas as funcionárias receberam a cesta de Natal. Tenho aqui... desculpa. Tem o núcleo da agente da passiva, que é a plataforma, e de stream vai ser o adjunto adnominal. Vamos aqui, todos os funcionários receberam a cesta de Natal, o verbo é o verbo receber. Aí eu vejo, a quem ele se refere qual é o sujeito? Todas as funcionárias, sujeito determinado simples. Núcleo do sujeito, funcionárias, é o nosso substantivo. Todas é um pronome, o quê? Pensa aí, pronome indefinido, vai ser um pronome de valor adjetivo, é um adjunto adnominal. As é um artigo e todo artigo adjunto adnominal. Vamos lá, receberam a cesta de Natal, nosso predicado verbal. Que tipo de verbo é o verbo receber? Quem recebe, recebe algo. Quem recebe, recebe alguém. É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, ele precisa, ele rege, ele necessita de um objeto direto. Qual é o objeto direto? O que esses funcionários receberam? A cesta de Natal, esse é o nosso objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? Cesta, é um termo de valor substantivo. A é um artigo e todo artigo é adjunto adnominal. E pulei? Ok, de Natal, locução adjetiva, e locução adjetiva aqui vai ser, nesse contexto, um adjunto adnominal. Beleza, gente? Eu espero que seja tranquilo, que vocês tenham entendido. Vou parar aqui, interromper o compartilhamento com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, por favor, manda lá nos comentários, tá bom? Um grande abraço para vocês. Claro, não podia terminar o vídeo, eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas não podia terminar o vídeo sem falar, né? Que eu sei que essa jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então vamos juntos, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.